e mais um componente, né, o esforço para reduzir os efeitos negativos da cheia, né, que colocam muitas vezes em risco a vida da nossa população. Eu trouxe aqui, né, o que vocês receberam, o convite do nosso encontro de hoje, agradecer muito o empenho, eu sei que a Fabiana, do Centro Ambiental de Sapiranga, se empenhou em buscar informações dos colegas, porque aqui ela representa todos os centros ambientais, parceiros de longa data do Verde Sinos, o Claudinei Balseira, que é o representante da Emater no Comitê Sinos e que é parceiro também desde a origem, e a doutora Ximena, pela atuação dela, o protagonismo lá na origem, e não só, né, em todo esse processo que eu vejo como quase consolidado, né, na nossa região, na convergência das instituições com um propósito único, né, a busca da sustentabilidade ou revitalização ou implementação do nosso plano de bacia justamente para isso, termos qualidade e quantidade de água para o desenvolvimento da vida em todas as suas formas e dimensão, ok? Então, nós vamos seguir nessa frequência, tá? Nessa sequência, eu vou fazer uma pequena apresentação sobre o projeto, vou usar também uma linha do tempo e dar o espaço justamente para os demais poder também fazer as suas manifestações e a gente dar continuidade no nosso encontro. Então, o nosso projeto Verde Sinos, ele é uma ação continuada, ele é coordenado tecnicamente pelo Comitê Sinos, o Comitê de Gestão da Bacia dos Sinos, voltado à sustentabilidade econômica, social e ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, com foco na água, né? O nosso eterno elemento de observância, melhoria e quantidade de água para atender as demandas das comunidades locais. O que o comitê faz nisso? Ele tem um papel de articulação institucional, de buscar o apoio técnico entre os parceiros, essa troca de informação e experiências que a gente já vem acumulando há muitos anos, o desenvolvimento de conhecimento e metodologias, apoio financeiro para a execução das nossas ações pedagógicas. Então, eu estou falando tudo de uma forma muito resumida, tá? Por gentileza, Magali, a próxima. Como é que funciona esse nosso processo de articulação e convergência, né? Através de um trabalho coletivo de cooperação, potencializando os recursos e os nossos meios, recursos financeiros, de pessoal, de instrumental, enfim, isso é um esforço de muitos para que a gente tenha uma bela ação coordenada. Cada entidade parceira atua exclusivamente nas suas atribuições e áreas de competência. A ideia nunca foi criar mais trabalho para quem quer que seja, é cada um trabalhando naquilo que lhe cabe fazer dentro da sua competência legal, atribuições, mas de modo compartilhado. Isso nos dá uma potencialidade de resultados. Onde atuamos? Nos municípios que formam a Bacia dos Sinos. Hoje, nem todos os municípios já aderiram ao Verde Sinos. É nossa intenção, a cada nova edição, agregar novos parceiros. Em linhas gerais, quais são as linhas, as frentes que nós trabalhamos? Na parte da promoção da educação ambiental, formal e não formal, na parte da mobilização e comunicação, né? Nós temos aí iniciativas com obras de infraestrutura nas nossas unidades de referência, sejam centros ambientais, sejam propriedades rurais, a produção de conhecimento científico nas parcerias com a Unicinos, Fevale, eventualmente nós tivemos uma parceria bem bacana com a FACAT, tá? Isso é fundamental, né? O saber, o desenvolvimento de saberes, a proteção de nascentes e áreas úmidas e reposição de mata ciliar, tá? Eu estou pegando os grandes eixos. Próxima, Magali, por favor. Um pouquinho da nossa bacia, né? A caracterização, alguns de vocês podem estar surpresos, porque a Bacia dos Sinos era anunciada formada por 32 municípios e houve uma revisão sobre os limites, agora, obviamente, com o aperfeiçoamento das tecnologias e imagens de satélite, e ela teve uma redução em termos de municípios que compõem em termos de área, né? Então, nós temos agora 30 municípios, com uma população de 1.440.000 pessoas. Se nós somarmos os cursos d'água da Bacia dos Sinos, nós chegamos a 4.000 quilômetros, numa área de 3.694 quilômetros quadrados. Isso representa 4,35% da região hidrográfica do Guaíba.
1,5% da área total do estado do Rio Grande do Sul, mais expressivamente é 1,2% do PIB gaúcho, isso é relevante. O rio principal, eu até discordo um pouco do rio principal, né? Eu acho que o Paranhana, para a turma lá de cima, é o principal. Mas do ponto de vista técnico, né, a calha maior é a que recebe a contribuição de todos os afluentes ao Rio dos Sinos. E ele tem uma extensão de 190 quilômetros. O nosso clima é subtropical e precipitação média anual de 1.600 milímetros ano. Próxima. Aí a nossa linha do tempo, tá? Para demonstrar que realmente é uma ação continuada. Então, a partir de 2006 até 2008, baseado num trabalho que muitos de vocês participaram, o Mona Lisa, onde foi feito o diagnóstico sobre os impactos causados sobre a malha hídrica, foi identificado que o nosso segundo maior impacto na dimensão da bacia é o impacto sobre a mata ciliar, né? Lembrando a importância que a mata ciliar, eu não vou dar todos os atributos, aí seria bom que o professor Uwe, né, pudesse nos dar mais uma aula, mas especialmente na estrutura dos cursos d'água, reduzindo o processo de erosão, né? Então é fundamental que a gente mantenha a mata ciliar. E como ele foi um dos grandes impactos, o segundo maior impacto da Bacia dos Sinos, perdendo a pena pelos lançamentos dos efluentes industriais e domésticos, foi a ação que se entendeu com possibilidade de se desenvolver uma metodologia nessa união de parceiros para testar de que forma nós poderíamos trabalhar para a reposição ou conservação da mata ciliar na nossa bacia hidrográfica. Esse estudo piloto, ele nos deu conhecimento para nos inscrevermos em 2008 no edital da Petrobras, na época era projeto ambiental só. Fomos selecionados e recebemos 1.300.000 da Petrobras Ambiental. Desenvolvemos todas as atividades programadas, superamos as nossas metas e, por iniciativa da própria Petrobras, eles nos propuseram a renovação do patrocínio, aí com valores bem mais expressivos, né, 3.600.000, e nós abrimos aí o leque das nossas atividades, não ficando exclusivamente com a questão da reposição de mata ciliar. Na continuação, então, a segunda etapa, de 2014 a 2017, né, nós trabalhamos com os recursos provenientes da Petrobras, e a partir de 2017 até 2018, nós tivemos a nossa terceira fase, aí com recursos provenientes de penalidades ambientais, numa parceria extraordinária para nós, da ação do Ministério Público, através da sua Promotoria Regional Ambiental da Bacia dos Sinos, liderada pela doutora Ximena, que hoje está conosco, e isso nos deu, na verdade, a sustentabilidade financeira para dar continuidade no Verdicinos. Infelizmente, em 2020, nós tivemos, né, o processo, o evento da pandemia, coronavírus, e isso, infelizmente, afastou muito das nossas atividades a possibilidade de aproximação para as ações, especialmente aquelas voltadas à promoção da educação ambiental, executada pelos centros ambientais. Se entendeu, então, que estava na hora de encerrar a etapa 3 para que, numa nova programação, etapa 4, a gente criasse algumas estratégias que viabilizassem a continuidade do nosso programa, nosso projeto Verdicinos. Então, eu tenho uma linha do tempo muito simplificada. Magali, tu pode, por gentileza, passar a próxima? Eu teria, assim, 2 dias para falar das nossas evidências, tá? De execução das nossas atividades. Eu vou pegar algumas coisinhas. Então, na etapa 1, nós trabalhamos fortemente na recomposição de mata ciliar, nós recuperamos ou protegemos 337,5 hectares das margens dos cursos d'água, isso é muita coisa. Tudo através de um processo de mobilização social, levando a educação ambiental no sentido de demonstrar a importância das estruturas, de manter as estruturas dos cursos d'água e a importância da própria mata ciliar, a vida que acontece nesses espaços. Na etapa 2, nós continuamos fazendo o processo de recomposição de mata ciliar, então foram mais 510 hectares recuperados ou protegidos. Nós trabalhamos no mapeamento da planície de inundação, que ainda estamos trabalhando no sentido de ter diretrizes gerais sobre ocupação de áreas que são sensíveis, que colocam em risco a população da nossa bacia.
Atuamos fortemente na mobilização social e na educação ambiental. Atuamos nas boas práticas, né, muito liderado pela atuação da Emater, parceiro de primeira ordem, fornecendo cisternas, composteiras, esterqueiras, procedimentos de irrigação, esgotamento sanitário, zona de raízes, açudes e outras iniciativas que foram tomadas. Fomento à produtividade, né, dentro da área rural. Foi feita análise de cromatografia, análise de água, físico-químico de água, físico-químico de solo, adição de compostos orgânicos, correção de solo e mudas, enfim, uma ação muito forte junto ao nosso produtor rural. Na etapa 3, e aí sim, de novo, né, com o advento do corona, a gente teve mais capacidade de desenvolver o trabalho relacionado ao mapeamento dos nossos banhados. Né? Nós estamos perdendo áreas de banhado ao longo da nossa história por falta de uma delimitação física, onde os municípios, os gestores municipais tenham segurança técnica e segurança jurídica para nos procedimentos de licenciamento de empreendimentos em áreas, eles possam categoricamente afirmar aqui é uma APP, não pode. Né? Então, isso foi um trabalho que foi desenvolvido uma metodologia coordenada pelo professor Uve, uma metodologia de comprovação sobre a comprovação de ser ou não banhado. Foi feito um mapeamento das áreas de banhado na várzea do Rio dos Sinos. Foi publicado com uma colaboração bem bacana dos técnicos da FEPAM, da SEMA, da Fundação Zoobotânica, com a publicação do Guia dos Banhados, isso já foi lançado ano passado. Nós temos uma ferramenta que ainda está em desenvolvimento, porque é um tem de informação mais sofisticado para os propósitos do Comitê Sinos, então ele não é fácil de ser implementado, nós estamos nos desafiando na liderança até do Fernando, de Três Coroas. Enfim, e hoje, então, nós iniciamos a etapa 4 para podermos coletivamente planejar o nosso plano de ações, tá? Plano de trabalho a partir das demandas que virão dos municípios que já estão parceiros e, num segundo e terceiro momento, aqueles que poderão vir a ser parceiros. Tá? Magali, a próxima. Aqui, imagens, né, só representativa de intervenções que foram feitas. Ali nós temos na primeira imagem o sistema de fotovoltaico que foi instalado no Centro Ambiental de Sapiranga, que eu sei que o município deve estar feliz da vida, porque reduziu o consumo de energia de forma expressiva. Uma imagem do Mini Rio, uma atividade de educação ambiental realizada no município de Campo Bom. Ali o sistema de tratamento de esgotos numa propriedade rural. Uma esterqueira também na propriedade rural, cisternas e o viveiro instalado no município de Estância Velha, uma demonstração de atividade de educação ambiental com crianças. A próxima, Magali, por favor. A publicação do nosso Atlas do Verde Sinos, ele pega fragmentos dos trabalhos desenvolvidos em etapas anteriores, o mapeamento da planície de inundação, o trabalho de identificação de áreas com potencial para se transformarem em unidades de conservação. Nós temos o mapeamento também da planície de inundação, aqui só o fragmento mais inferior da Bacia dos Sinos, nós temos o fragmento superior também mapeado, trabalho feito pelo professor Carlos André, do IPH. A publicação do nosso guia de identificação de banhados. A próxima, Magali. E os nossos parceiros históricos, tá? Eu não coube citar aí os parceiros que são o do cotidiano, os municípios, né? Então, a gente colocou aqueles parceiros que têm uma representação na linha de apoio técnico e financeiro, tá? Não desmerecendo os outros parceiros que são, na verdade, os nossos parceiros do dia a dia. Então, esses são os nossos parceiros históricos, né? Eu espero conseguir mais, porque a gente precisa, evidentemente, de meios para poder atender às nossas demandas, que são no sentido da revitalização da Bacia dos Sinos. Próxima. Eu acho que encerra. Bom, então, essa parte eu vou me dar parabéns que eu consegui fazer em 15 minutos, tá? Não é usual, eu normalmente uso 3 horas para fazer isso. Para dar sequência agora, tá, dentro dessa nossa programação, convidando a Fabiane de Sapiranga, representando os centros ambientais,
para ela trazer, né, a percepção e a contribuição dos centros nas nossas atividades. Então, Fábio, se tu puderes ocupar o espaço. Boa tarde, Viviane. Boa tarde a todos. Eu vou tentar compartilhar aqui, tá, a tela para poder conversar com vocês. Sabe que é tudo muito complicado por aqui, mas vai dar certo hoje. Não. Tu não tá habilitada, Fábio. Magali, eu não consigo, tá? Aqui dá que eu não estou habilitada. Tu tem como compartilhar para mim? Sim, a gente vai atualizar aqui só um pouquinho. Enquanto a Magali faz isso, Fernando, tenta centrar tua foto um pouco, porque eu só enxergo o teu bigode. Só o teu cavanhaque. Sério? Mas eu tô enxergando tudo. Eu tô com o celular. Tá habilitada agora, Entendi, tá bem. Pessoal, todo mundo viu a projeção da matéria que a Viviane apresentou, porque eu não vi nada na minha tela. Aqui para mim também, só um dos slides não apareceu, o que ela falou da energia aqui de Sapiranga, nós não vimos. Aqui eu vi tudo. Uvi, abre os olhos, Uvi. A gente não dorme nas palestras. Magali, continua dizendo que eu não posso compartilhar, Magali. Aham. Tá bloqueada, não quero que estranhe, então eu vou compartilhar só um pouquinho, tá? Tá certo. Estão habilitados. É que ele viu que tu não é a Kátia, entendeu? Eu acho. Não vão me passar a perna, só um pouquinho. Bom, então acho que eu já vou, enquanto que ela está tentando compartilhar, eu vou iniciar agradecendo, então, a oportunidade de poder estar aqui falando em nome dos centros ambientais. Posso dizer que eu estou bastante nervosa, porque é uma responsabilidade, acostumada a falar só sobre Sapiranga. Hoje, então, vou estar falando pelos meus parceiros também, mas é uma honra ao mesmo tempo. E eu só estou aqui nessa posição agora, podendo falar em nome dos centros ambientais, pelo histórico de vivência que o município de Sapiranga tem dentro do projeto Verde Sinos. Porque naquela linha do tempo ali que a Viviane falou, nós participamos de todas as etapas. Magali, está bem desconfigurada essa imagem que tu passou agora. Tá, mas tudo bem, vamos lá. Eu tive que mexer nela, sabe, para colocar logo, mas as demais então ok, olha, dá uma olhadinha. Tá bom. Tá. Não, tudo bem, então. Tá. Não precisa passar. Eu só ouvi que a primeira não... Tá. Quero agradecer também, antes de iniciar, a presença da minha secretária de Educação, Cláudia Kirchler, que está aqui nos assistindo hoje. Muito obrigada, secretária. Então, a pedido do Comitê Sinos, eu vou falar sobre a ação dos centros ambientais. Eu dividi a minha fala, então, em 3 partes, que seria quem somos e quantos somos, a atuação dos centros ambientais e quais os ganhos que os centros ambientais têm em participar do projeto Verde Sinos. Pode passar, Magali, por favor. Tá aparecendo para ti? Não. Tá no slide dos municípios. Eu estou enxergando, Fábio. Tá, aqui para mim, não. Eu estou enxergando lá. Eu também estou enxergando. Tá dos municípios, então? Sim, Isso. Tá, então ali seria o quem somos e quantos somos, tá? Atualmente, então, participam do projeto Verde Sinos centros ambientais de 7 municípios. A grande maioria deles já estão muito bem estruturados, alguns ainda estão em fase de estruturação, mas todos têm o mesmo objetivo, que é a promoção da educação ambiental. Então, quem nós somos? Quem nós somos que estamos participando hoje das reuniões?
o SEAC de Igrejinha, o CEAS de Novo Hamburgo, o CEMEA de Campo Bom, o Projeto Dourado de Campo Bom também, a Escola Polo é a MF 25 de Julho, o CEMEAN de Sapiranga, o Centro Ambiental de Estância Velha, o de Santo Antônio da Patrulha e o Centro Ambiental de Esteio. Também participam em Esteio e Sapucaia do Sul a Praça Céu. Eles não são um centro ambiental, mas eles realizam um trabalho socioambiental belíssimo com uma comunidade que vive à beira do Arroio Sapucaia. Pode passar o próximo, Magali. Para mim não passa nada. Que estranho, agora é CEAS, mas Emater igual a rede de centros ambientais. Não, eu até sei qual é, mas é muito estranho falar sem tê-lo aqui. Mas tudo bem. Então, que eu quero fazer um resgate também, né, uma linha do tempo, porque nós éramos um grupo muito maior, nós éramos formados por centros ambientais de 12 municípios, que integram a bacia hidrográfica do Rio dos Sinos, e que juntos com os escritórios da Emater, do Vale do Rio dos Sinos e do Vale do Paranhana, nós formamos uma rede de centros ambientais, e temos como lema, parceiros na qualidade de vida. Esses parceiros, eles são formados por extensionistas, técnicos, agricultores, professores e alunos, que juntos promovem ações de educação ambiental. Bom, com o passar do tempo, houve o fortalecimento desse grupo. Ai, apareceu para mim, desculpa. Com o passar do tempo, houve o fortalecimento desse grupo. Os encontros, eles eram mensais, aconteciam todos os meses em municípios diferentes para que houvesse, então, a troca de experiências. A partir desses encontros, nós passamos a atuar junto ao Comitê Sinos no Projeto Verde Sinos também. Em 2013, com o patrocínio do Banrisul, nós criamos a Cartilha dos Centros Ambientais, e se não me falha a memória, foi a partir de 2018 que as nossas reuniões, elas passaram a ser, então, coordenadas pelo Comitê Sinos. Pode passar o próximo, Magali. Bom, para falar sobre a atuação dos centros ambientais, eu entrei em contato com o Mogar. O Mogar, ele é responsável pelo Centro Ambiental de Campo Bom, e durante a nossa conversa, ele fez um questionamento, e eu achei bem pertinente esse questionamento, e eu trouxe para a nossa apresentação. Pode passar, Magali. Bom, ele perguntou assim, mas Fábio, nós vamos falar sobre a atuação dos centros ambientais nos nossos municípios ou a atuação dos centros ambientais no Projeto Verde Sinos? E aí eu fiquei refletindo sobre esse questionamento, e então eu percebi que, por mais distinto que ele seja, eles se complementam. Ou seja, por mais que o Projeto Verde Sinos ele seja somente um dos tantos projetos que os centros ambientais desenvolvem, qualquer atendimento realizado sempre vai envolver os objetivos específicos do plano de bacia. Pode passar, por favor, Magali. Sim. Bom, então, nós vamos falar sobre a força dos centros ambientais. Eles desempenham um papel essencial na educação ambiental da região, na formação de agentes multiplicadores. Como praticamente todos, com exceção da Praça Céu, eles estão vinculados à Secretaria de Educação, o público-alvo que é envolvido diretamente são alunos, professores e a comunidade escolar. Mas como todos os centros ambientais, eles participam de eventos municipais e até mesmo intermunicipais, o público atingido ele acaba sendo bem mais abrangente. Bom, cada centro ambiental tem a sua particularidade e trabalha de acordo com a realidade do seu município. Alguns são mais urbanos, outros já são mais retirados e têm uma área externa bem maior. Alguns conseguem trabalhar em rede dentro dos seus municípios, envolvendo todas as secretarias. Outros já têm uma parceria muito maior ou com a Secretaria do Meio Ambiente ou então com a Secretaria da Agricultura. Mas todos os centros ambientais têm parcerias com universidades e escolas técnicas,
no acolhimento a estagiários e na elaboração de projetos, e todos também têm parceria com clubes de serviços de seus municípios na elaboração de projetos. Bom, os projetos desenvolvidos, eles também são os mais variados, dependendo da realidade de cada município. As atividades, elas são todas voltadas à sustentabilidade e à sensibilização ambiental. E as atividades, os atendimentos, eles vão sempre acontecer no formato de palestras, oficinas, cursos, trilhas ecológicas, exposições, e aí também de acordo com a realidade do município e do momento. O projeto que nós temos todos em comum é o projeto Verdicinos, que como ele é um movimento coletivo, então ele vai fazer com que a visibilidade de todos os centros ambientais, ela vá muito além do espaço físico de cada um. E só para entender o efeito multiplicador que um centro ambiental ele tem, pode passar a próxima, Magali. Só no Verdicinos etapa 2, que teve o patrocínio da Petrobras Socioambiental, somente os centros ambientais mobilizaram 14.229 pessoas, sendo que a meta inicial era 4.793. Pode passar, por favor. Passou? Passou. Ah, tá. Para mim não passou de novo. Ah, passou agora. Tá, então eu quero falar um pouco sobre a educação ambiental. Ela é um processo extremamente lento, ela precisa ser continuada, ela é interminável, é um verdadeiro trabalho de formiguinha. E, infelizmente, ela é imensurável, porque não tem como precisar quantas pessoas foram efetivamente sensibilizadas. Mas é pela vivência, pela experiência e pelo conhecimento que o ser humano ele aprende a interagir com o meio em que ele vive. E é isso que os centros ambientais oferecem através da sensibilização ambiental. Como todos estão praticamente vinculados à Secretaria da Educação, a BNCC hoje, ela pede que sejam trabalhadas as habilidades com os alunos e que eles vivenciem essas habilidades. E é o que nós, nos centros ambientais, estamos oferecendo, a vivência ambiental. Pode passar o próximo, por favor. Bom, quais são os ganhos dos centros ambientais ou dos municípios por participarem do projeto Verdicinos? O próximo, Magali. Como o projeto Verdicinos, ele é um movimento coletivo, ele oferece várias oportunidades aos centros ambientais, como as trocas de experiências, a multiplicação das ações, permite que os municípios atuem junto ao plano de bacias, com, então, atividades teórico-práticas, ele dá uma maior visibilidade às instituições, estimula a participação dos municípios na Expo Inter. Como o Comitê Sinos, ele também é responsável pela captação de recursos financeiros, ele dá um suporte de materiais para os centros ambientais. Bom, eu não posso deixar de falar de alguns, assim, que eu lembro, me desculpa se eu esquecer, a Viviane já citou alguns também, mas sim, nós estamos muito felizes aqui em Sapiranga. Em 2019, nós tivemos a instalação da energia solar fotovoltaica, já tivemos a implantação do jardim filtrante para tratar o esgoto aqui da própria escola. Nós também tivemos a construção de uma estação experimental de compostagem, nós ampliamos a quantidade de cisternas para captação da água das chuvas, isso também foi feito lá em Novo Hamburgo. Nós já tivemos aqui também a elaboração de uma cartilha da biodiversidade do Centro Ambiental, em Novo Hamburgo também. Nós tivemos já a confecção de material didático para que fosse distribuído para as escolas. Em Igrejinha, no ano passado, eles tiveram a construção de um telhado ecológico. Em Campo Bom, a limpeza do mini-rio, do Projeto Dourado. Também tiveram a instalação de um sistema de irrigação e a construção de um viveiro. Em Estância Velha, foi construído um
uma estufa que seria o primeiro banco genético de sementes da nossa região. Santo Antônio trabalha muito junto com os agricultores, acho que depois o Claudinei pode falar melhor do que eu, então tiveram, assim, um grande aporte de materiais para os agricultores, onde a Márcia do Centro Ambiental, ela trabalhou muito junto com eles, e desculpa se eu esqueci de alguns, tá, mas eu também não tenho como citar todos. O próprio Verdicinos, ele nos permite um fortalecimento institucional e oferece capacitação e qualificação para os parceiros. Pode passar o próximo? Bom, quero encerrar minha fala utilizando uma frase que foi dita pela secretária executiva do Comitê Sinos, a Viviane. Viviane, tu falou essa frase numa reunião que nós tivemos em 2016. Isso é só para dizer que eu já estou há muito tempo acompanhando os trabalhos do Verdicinos. E ela disse que a riqueza do processo em si, ela é muito maior do que o resultado quantitativo. E realmente, participar do projeto Verdicinos durante todos esses anos, a troca de experiências, esse movimento coletivo, ele dá um ganho imensurável que se sobrepõe ao número de pessoas que nós conseguimos mobilizar durante todos esses anos. Pode passar o próximo? Então, eu quero encerrar agradecendo, quero fazer um agradecimento muito especial aos meus colegas, né, aos parceiros responsáveis pelos centros ambientais e para suas equipes também, pelo trabalho incansável, pela parceria constante, pelo amor que todos vocês têm pela educação ambiental. Agradecer também ao Comitê Sinos por estar sempre nos incentivando a participar e aos gestores municipais que estão presentes aqui hoje nos escutando. Se não fosse pelo apoio deles, nós não poderíamos estar participando desse movimento todo. Muito obrigada. Agora, então, quem vai falar é o Claudinei, que é o representante da Emater no Comitê Sinos. Claudinei, vê se tu consegue apresentar, tá liberado já. Olá, pessoal, tudo bem? Magali, eu não consigo, aqui aparece somente organizadores, quem sabe tu projeta por aí? Pois é, tá, eu vou pegar, tá estranho isso, porque vocês todos foram tá liberados, estranho. Tá muito estranho, vocês todos foram liberados para apresentar e para nós aparece já como liberados e vocês não veem. Não libera, mas por gentileza, faz por aí. Sim, eu sim. vou te dando o comando aí para passar de tela. Claudinei, eu vou aproveitar esse segundinho aí, só para lembrar vocês, a Kelly está passando no nosso chat o endereço eletrônico para a assinatura dos presentes, para a gente ter uma lista de presença, tá? Para a gente ter isso bem registrado. Então, a gentileza de que todos vocês assinarem ali, né? Colocarem seus dados, ok? Obrigada, tá? Tá bem. Enquanto a projeção aparece, eu vou iniciando aqui a minha fala, então. Cumprimentar ao Anderson, que preside o nosso Comitê Sinos, junto com o Sandro, vice-presidente, a Viviane, a equipe do comitê, cumprimentar a doutora Ximena, que nos acompanha. A gente tem o privilégio de ter a promotora de justiça que iniciou o projeto e está aqui com nós. Eu tenho certeza que por opção, né, doutora Ximena, essa paixão que se tem aí pelo meio ambiente. A Fabiana, que acabou de fazer a apresentação, e a cumprimentar a todos que fazem parte desse grupo que considero que é bastante distinto e seleto. Todos já estão vendo a projeção? Sim. Tá, então assim, não é a ideia repetir até algumas informações que a Viviane trouxe, tem alguma até divergência de número de municípios e área, mas nessa primeira projeção, que eu vou falar mais voltado sobre as questões da ruralidade, do ambiente rural da bacia hidrográfica do Rio dos Sinos, chamar a atenção assim, para um dado que a gente tem que posicionar a reflexão. Nós temos uma bacia hidrográfica que tem números que apontam aí a área territorial de 4.000 km², embora eu tenha apontado aqui a partir do site da SEMA, que é 3.694.
que não é uma área territorial tão significativa se a gente comparar outras expressões territoriais do Brasil ou do mundo, né? E nós temos aí praticamente 1.500.000 habitantes, né? Desses habitantes, 1,44 milhão vivem em áreas urbanas e 72.000 pessoas, 72.000 habitantes, vivem em áreas rurais, apesar de toda a exacerbação que nos últimos tempos as áreas rurais vêm sofrendo com o fracionamento dos imóveis. Então, nós temos aí de toda a população, 5% da população que reside em área rural, uma área que, em números, não trouxe números exatos, mas é cerca de 68% a 70% do nosso território, dos municípios, então, que são 30, corrigido pela Viviane, dos municípios do nosso território, 70%, 68% por aí, são áreas ainda territórios rurais. Passa a próxima, por gentileza. E nesse ambiente de territorialidade rural é que nós temos a atividade agrícola, predominantemente formada pela agricultura familiar, como os números expressam nesse quadro. São números da Emater, não são números, se forem confrontados, por exemplo, com o IBGE, que faz os censos, talvez se encontre algumas divergências, ou com o INCRA, que tem aí a expressão de todas as propriedades rurais, também tem alguma divergência. Mas esse é o público que é assessorado pela Emater, é aquele que cotidianamente ou eventualmente vai aos escritórios da Emater e toma o serviço da Emater de assessoramento mais próximo, mais distante. Atualmente se tem um sistema de registro que identifica o indivíduo e o CPF e a composição familiar. Alguns municípios, é claro, que são assessorados, eles têm território ou na bacia Gravataí ou na bacia do Caí, mas esses números servem para expressar aquilo que é da composição da agricultura na nossa bacia hidrográfica, que cerca de 86% dos agricultores que trabalham, que exercem suas atividades, são agricultores familiares, e vejam, talvez até um dado que possa surpreender a vocês. A segunda categoria de público, pela característica que nós temos, principalmente no trecho baixo e no trecho médio, da urbanidade, da urbanização em municípios com pouco território, 4,87% são agricultores urbanos. E isso é um fenômeno relativamente novo, a partir de, particularmente, a gente se debruça aí, junto com outros colegas, a escrever e identificar o que é o agricultor urbano, mas esse esforço em publicar, identificar, fazer artigos, enfim, redundou em 2018, por força de uma proposta do Poder Executivo Estadual da época, um projeto de lei que virou lei, e hoje o Rio Grande do Sul e outros poucos estados têm uma lei estadual específica que institui a política de incentivo à agricultura urbana, que é a que está reportada aí no rodapé, e no mesmo ano essa lei foi regulamentada pelo decreto que também está referido aí. Fez com que esses agricultores que antes não tinham muito nome dentro dos cadastros da Emater, ou eram outros, ou eram, enfim, não se conseguia identificar eles de forma certa, fosse dado visibilidade a esse público que é significativo, e é uma onda que se espalha por todo o estado do Rio Grande do Sul, e outros estados até buscam essa experiência que nós temos aqui, podemos dizer que desenvolvida ou criada dentro da bacia Sinos, junto com a região de Porto Alegre, um pouco da bacia do Gravataí. Então, são esses os públicos que nós temos, outros também agricultores empresariais, em menor número, assentados de reforma agrária, principalmente, basicamente são eles no município de Nova Santa Rita, indígenas, nós temos indígenas, tanto no município de São Leopoldo quanto na região de Riozinho, né? Nós temos pecuaristas familiares, pescadores artesanais e quilombolas. São esses os públicos que são assessorados pela Emater. Mas, como eu disse, predominantemente os agricultores familiares, e que são os que formam a nossa composição da agricultura mais significativa. Próximo, por gentileza. Se nós olharmos o mapa, né, os nossos mapas da bacia, eles não são estranhos. Mas a partir do quadro que eu apresentei anteriormente, eu convido assim, a tentar fazer uma reflexão de onde estão os agricultores. Então, se a gente olhar no trecho baixo e no trecho médio, nós temos uma urbanidade, um crescimento urbano bastante significativo.
onde existe a prática da agricultura e onde existe uma predominância, uma aparência maior dos denominados agricultores urbanos, que são aqueles situados dentro dos ambientes urbanos, e que diversos municípios já estão fazendo legislações próprias a fim de proteger esses imóveis e essas atividades que são agrícolas e que desenvolvem papel importante para o meio ambiente, para a produção de alimentos, mas à medida que nós vamos avançando, subindo o mapa, subindo o contrário do fluxo da água, então, onde as áreas são predominantemente mais verdes, né, nessa imagem do mapa, é que se situam a maior parte dos agricultores familiares que foram apresentados no quadro anterior. Então, à medida que esse ambiente de urbanidade vai se afastando, se tornando um ambiente mais rural, ali nós temos, além dos agricultores, diversos proprietários que mantêm áreas que são significativamente importantes para a preservação do meio ambiente, especialmente do foco principal, que é a questão da água, o objetivo principal da existência do Comitê de Bacia. Próxima, por gentileza. E nessa interpretação do mapa, uma outra faceta do mapa, então, aquele mapa conhecido, né, do enquadramento legal das águas, de que à medida que a topografia está mais alta e que tem menos ocupação, a qualidade da água é melhor, né? E à medida que o rio avança a foz, nós temos as nossas conhecidas classes entre 3 e 4, aí, alguns lugares 4, né? Então, tem um forte impacto da urbanidade, sem querer condenar a urbanidade, mas é uma situação que a gente vive e temos que trabalhar. Próxima, por gentileza. Aqui, então, sem o propósito de querer repetir os dados que a Viviane já apresentou, mas só relembrar, né, ações voltadas à agricultura e no meio rural, iniciadas lá em 2009, 2013, com ações predominantemente de recomposição de mata ciliar, fazendo recomposições ou preservações na ordem de mais de 300 hectares, 340, por volta disso, já com o recurso da Petrobras, como a Viviane referiu. Próxima, por gentileza. Aqui também uma referência à parte 2, ao projeto Verde Sinos 2, de 2014 a 2016, que na minha avaliação, e evidente também na avaliação de todos, nós conseguimos dar passos significativos, além da preservação da mata ciliar, avanços para dentro da propriedade, para dentro do agricultor, e fazendo diversas ações que também já foram referidas pela Viviane, né? E também outras diversas ações com as universidades, com a pesquisa, enfim, que já são bastante conhecidas do grupo. Por gentileza, a próxima. E daqui em diante eu vou trabalhar com algumas fotos. Eu não sei se todos estão, se a projeção para todos está conseguindo ser igual à minha fala, ou se alguém está prejudicado aí na transposição das imagens. Está tudo ok? Então, nas unidades de referência que foram trabalhadas na parte 2 do projeto Verde Sinos e que focaram em manejo de solo, focaram em conservação da qualidade da água, em produção agroecológica de alimentos, foram, por gentileza, a próxima, foram trabalhadas em 11 municípios, né, 37 propriedades, 435 hectares a soma total das propriedades e 76 famílias que foram envolvidas nesse projeto. E 35 localidades. Por gentileza, a próxima que vai aparecer um mapa. Aqui foram identificados, então, os municípios, identificados os agricultores que trabalharam nessas unidades de referência, né, e que foram os que referenciaram para suas comunidades as ações que foram desenvolvidas. Por gentileza, a próxima. E aonde se procurou fazer, em praticamente todas elas, um olhar visto de cima da propriedade e como planejar essa propriedade. Aqui são 3 modelos de propriedades que foram próximas, né, que 2 delas confrontam com o Rio dos Sinos, em Campo Bom, onde vocês percebem que na parte do confronto com o Rio dos Sinos, a preservação da mata ciliar, então não houve recomposição, houve o quê? A conscientização do agricultor com
debruçando assim um olhar conservacionista da mata ciliar, a delimitação de áreas úmidas, né, e a delimitação das áreas de produção, que seriam próprias, então, à produção de alimentos, né. Então, apenas para ilustrar um pouco de como se enxerga e como se olha para a propriedade, quando, com as ferramentas que nós temos hoje, felizmente, o Google Earth, ele tem eu tenho ele como uma ferramenta importante porque se consegue dar uma visibilidade que antes não se tinha essa possibilidade, né, de enxergar a propriedade com uma lupa um pouquinho mais afastada e fazer um planejamento adequado. Por gentileza, a próxima. E aqui nessa caminhada de unidades de referência, que são trabalhos com os agricultores, como bem explanado pela Fabiana, os projetos desenvolvidos pelos centros ambientais em diversos municípios, praticamente a maioria dos municípios, tiveram uma conexão de ações com os agricultores. Então, centros ambientais e unidades de referência passaram a desenvolver atividades de educação ambiental, de caráter pedagógico, como bem referido pela Fabiana, e que tiveram, assim, uma propagação da ideia daquilo que é a proposta do projeto Verdicinos bastante ampla e bastante grande na comunidade, na bacia hidrográfica, tanto no ambiente rural quanto na população urbana. Por gentileza, a próxima. E aqui, então, um mapa, né, aquele famoso mapa que também foi planejado estrategicamente de ter centros ambientais representados aí pelas marcas no mapa em azul e laranja, né, centros ambientais e propriedades e unidades de referências próximas. Aqui as 3 imagens que aparecem na parte baixa aí da projeção são do município de Campo Bom, aí pelo Centro Ambiental, que é coordenado aí pelo Mugar e toda a equipe que trabalha lá, né, das visitas que eles fazem numa das propriedades que apareceu naquela imagem anterior que eu mostrei, confrontando com o Rio dos Sinos, onde tem mata ciliar, tem Rio dos Sinos, tem banhado, tem área úmida, são as 2 imagens das laterais da projeção, e que as crianças e o Centro Ambiental desenvolveu assim cotidianamente. Infelizmente a pandemia afastou um pouco, mas certamente com a segurança se retoma essas atividades. E na imagem do meio é outra atividade que é uma unidade de referência também aqui em Campo Bom, onde o agricultor está situado na parte mais alta, na parte de topografia mais elevada, onde não temos banhado, mas nós temos uma configuração diferente de solo, de relevo, de clima, e aí eles estão visitando práticas conservacionistas de adubação de solo, com ervilhaca, com azevém e cultivo de frutas, que vai para a alimentação escolar dentro do projeto, que é o PNAE, que praticamente todos os municípios operam. Eu até peço desculpa por não conseguir trazer todas as imagens de todos os municípios, mas certamente cada município tem a sua história e conseguiria, assim, traduzir e representar, como foi referido por Santo Antônio do Patrulha, que tem um projeto bacana lá, aquilo que acontece no município, mas o tempo é bastante exíguo. Vamos para a próxima. E alguns, assim, agora só imagens mesmo, para ir para a parte final da minha apresentação, alguns dos alimentos e alguns dos produtos que são produzidos, então, nas unidades de referências e pelos agricultores de modo geral, né? Eu acho que isso que a gente fala, assim, no sentido, quais são os sistemas de produção que existem na bacia hidrográfica? Vocês viram lá no quadro anterior, nós temos predominantemente a agricultura familiar, e a agricultura familiar produz alimentos de consumo rápido, aqueles alimentos que são os chamados alimentos produzidos em ciclos de cadeias curtas, aqueles que, onde são produzidos, praticamente eles são consumidos dentro de uma mesma região e que é um movimento que acontece praticamente no mundo inteiro. Então, no grupo das hortaliças, no grupo das raízes, aqui estampa um pouco do cultivo das hortaliças. Próxima. Aqui também mais uma imagem que estampa tanto o cultivo de hortaliças a céu aberto, como o cultivo de hortaliças em ambiente protegido, que são em estufas, né? É um dos sistemas de produção mais predominantes na nossa região, tem outros, mas hortaliças é muito significativo. Próximo. Aqui é uma unidade de referência, também no município de Campo Bom, esse agricultor é o Vanderlei, ele recebeu uma conjunção de investimentos do FEAPER, através de uma política pública do Estado do Rio Grande do Sul, mas uma
política importante que se chama Verdes Sinos proporcionou ele aquilo que nós estamos enxergando aí, que é água, que é a irrigação da sua produção e um sistema de irrigação extremamente econômico e que não gasta excessivamente água, que é um sistema de microaspersão. Ele é feliz colhendo uma lavoura de aipim que foi fantástica no ano passado. Próxima. Aqui também uma unidade de referência que também recebeu aportes em irrigação, em armazenamento adequado de água, utilização de sistemas de irrigação adequados, é o Celso, é um jovem agricultor também, que comercializa a sua produção na feira, na alimentação escolar e na vizinhança, né? Próxima. A presença da mulher, muito importante, a mulher ela ocupa local diferenciado e cada vez mais em evidência na atividade agrícola, né? Aqui expressa o cultivo de flores, que também nós temos na região. Próxima. O cultivo de frutíferas é muito próprio das áreas que são mais, com a topografia mais acentuada, né? Aqui trouxe duas frutíferas, que é a banana e a laranja, mas são inúmeras plantas frutíferas cultivadas para fruticultura e que expressam renda significativa. Próxima. Um sistema de produção que ele vem crescendo e ele está presente na primeira imagem, na parte mais alta, na parte mais plana da bacia hidrográfica, e também na parte mais elevada, né, que é a criação de bovinos, tanto de corte quanto de leite. Aqui na parte de cima, um produtor de Campo Bom. Na outra foto abaixo, eu até trouxe propositadamente, porque vocês podem enxergar ao fundo a cadeia de montanhas. Essa propriedade está situada entre Dois Irmãos e Mororreuter e Sapiranga, e ela é o divisor de águas. Aonde eles estão, é o nosso colega que é veterinário da Emater, de Dois Irmãos e Mororreuter, aonde eles estão situados, aí eles estão praticamente, se derem um passo para um lado ou para o outro, ou a água cai para o Rio dos Sinos ou ela cai para a bacia do Caí, né? Mas são representações bem significativas daquilo que existe na parte que se chama da parte dos morros com a pecuária. Por gentileza, a próxima. Pequenos animais, que é a avicultura colonial, frangos caipira, tanto para ovos quanto para carne. A piscicultura, que é a criação de peixes, né? Próxima. E passos que são importantes, eu que já estou fazendo os cabelos grisalhos, mais de 20 e poucos anos aqui na região, quando a gente começou a atuar, praticamente não tínhamos agroindústrias, e por conta de um movimento importante que o próprio Poder Executivo do Estado fez, criando legislação, dando suporte para o pequeno agricultor ter agroindústrias e processar os seus alimentos, hoje nós temos uma gama de agroindústrias bem significativas, com projeção para ter mais logo adiante, que processam carne, que processam frutas, que processam lácteos, que processam ovos, que processam farináceos e assim vai. São inúmeras, isso valeria só uma tarde para conversar sobre as agroindústrias que processam alimentos que ficam para alimentar essa nossa população, que nos números foram apresentados anteriormente. Por gentileza, a próxima. Aqui um pouco também do interior do que são essas agroindústrias, do que são esses produtos que empregam os jovens, que os jovens estão ficando, ações do próprio dos poderes públicos municipais, dando a certificação de inspeção sanitária, de vigilância sanitária aos agricultores, para que eles possam comercializar os alimentos e produzir os alimentos com segurança. Uma ação aqui no município de Campo Bom recente, que uma agroindústria recebeu o selo do SUSAF e que pode comercializar a carne em todo o estado do Rio Grande do Sul. Próxima. Aqui, particularmente, é uma das paixões que eu tenho, é a forma, eu vejo que a feira do agricultor é a forma mais expressiva que o alimento chega direto à mesa do consumidor. É onde o produtor e o consumidor, eles se encontram toda semana. É um ponto de convivência social, é um ponto de segurança alimentar, é um ponto de saúde. E que os municípios, praticamente todos os municípios, já têm as suas feiras, e vejo que é uma tendência cada vez maior dessas feiras se
estruturarem ainda mais e abrigarem novas famílias, novos agricultores e jovens que aparecem interessados em dar continuidade à sucessão familiar com todas as políticas de apoio e suporte que tem. Até tomei a liberdade de fazer um print de um Facebook de um consumidor aqui de Campo Bom que vai à feira, chega em casa, faz uma postagem do alimento que ele consome na feira, né? Vejam como é importante esses gestos de laços entre quem produz e quem consome alimentos. Próxima. Aqui, recentemente, então, quem é de Rolante, do entorno, deve ter acompanhado, eles têm uma expressão, uma organização que é a Casa da Colônia, através de uma associação que já há 16 anos eles estão organizados, e recentemente eles deram uma paginação, eles deram um passo importante, onde pode-se dizer é uma vitrine daquilo que tem de alimentos e de produtos naqueles municípios, por aquelas 80 e poucas famílias que produzem alimentos. Então, vejam que o quanto de passos importantes que esses agricultores estão dados, é apenas um exemplo, cada município, como eu referi, tem os seus exemplos, mas é uma forma que cada vez mais o agricultor se organiza com qualidade, com quantidade, com diversidade, para atender a população que demanda por alimento, e depois, no final, eu quero até gastar mais um minutinho e fazer um comentário de conjuntura mundial sobre esse olhar sobre os alimentos que a gente precisa ter. Próxima. E também procurei, assim, fazer uma expressão daquilo que as áreas rurais possuem, que é a contemplação do turismo rural e das paisagens que essa região nos proporciona. Eu, particularmente, como vim de fora, o que me causou maior impressão quando eu cheguei em 98 nessa região, a quantidade de paisagem, de verde, de preservação ambiental que essa região tinha, e de história e de gastronomia que essa região tem. Então, aqui, é evidente que também existem outros roteiros, mas os dois mais expressivos, a Rota Romântica, que pega alguns municípios do nosso vale, o Vale Germânico, que recentemente, no ano passado, foi lançado essa ideia, onde ele faz esse encontro da cultura, da gastronomia, da paisagem, do meio ambiente e da natureza. Próximo. E o Verdicinos, então, é isso, né? Dizer da felicidade desde 2006, né, doutora Ximena, quando a gente teve a oportunidade de se encontrar lá no lançamento, de nos conhecermos, e chegar aqui, mais de 15 anos, com uma quarta etapa, um projeto que ele tem, como já referido, ele tem as suas mensurações objetivas, mas ele tem um efeito pedagógico, um efeito multiplicador extremamente grande. Nós podemos estar aqui num grupo de 25 pessoas nesse momento, mas o efeito multiplicador que nós temos nos nossos trabalhos, nos centros ambientais, nas lideranças que fazem a gestão dessa região, ele é incalculável. Eu acho que o maior patrimônio do Verdicinos é isso que se deixa, não sei se podemos chamar, né, doutor Ximena, um patrimônio imaterial, mas é isso que se deixa de Verdicinos. E aí eu quero fazer um comentário, só para fechar a nossa fala, de uma conjuntura mundial que não sou eu que o digo, mas é a FAO, que é um órgão das Nações Unidas, que ela cuida da agricultura e da alimentação no mundo e se ocupa de estratégias de erradicação da pobreza. A FAO faz uma projeção que nos coloca a pensar bastante sobre o ambiente que nós vivemos. Daqui a 40 anos, por volta de 40 anos, lá por 2060, nós vamos passar de uma população atual de 7 bilhões e meio, 7 bilhões e 6 pessoas, para quase 10 bilhões de pessoas no mundo. Essas 10 bilhões de pessoas vão predominantemente viver em áreas urbanas e vão ter renda provavelmente 3 vezes superior ao que nós temos hoje. Isso em conjunturas mundiais, tá? Vão consumir mais, evidentemente, que vão ter mais capacidade de compra, mais demanda de energia e mais bens de consumo da natureza vão estar demandando. Na questão alimentar, a projeção é de que em torno de 50% mais alimentos nós precisamos produzir no mundo para alimentar o mundo e combater a fome, que já é grande. E em torno de 60% mais água vai demandar essa demanda energética que vai precisar. Então, nós temos um cenário que nós precisamos
fazer a nossa parte, passa a próxima, por gentileza, que nós precisamos fazer a nossa parte dentro do nosso território geográfico, seja o município, seja a nossa bacia hidrográfica, seja o nosso estado. E como educadores, a gente precisa conhecer os nossos ambientes. Rotineiramente a gente anda pelas ruas da cidade, mas nós temos a obrigação de conhecer o nosso território, e eu posso dizer que nos debates que o Comitê de Bacia protagonizou, fazendo o encontro com as diversas instituições que modulam uma forma de pensar e olhar para a região e preservar o meio ambiente, que modulam uma forma não digo condicionar, mas orientar que se façam políticas públicas adequadas pensando uma região. Então, acho que é esse o grande patrimônio do Verdicinos, além das ações que são concretas e que precisam de recursos, evidentemente. Então, essa necessidade por alimento, que foi o foco do que eu conversei nesse momento, ela está intimamente relacionada à preservação do meio ambiente e à necessidade de água. Sem água, a gente não produz alimentos e a gente certamente passará por necessidades que poderiam ser evitadas ou melhor planejadas. Eu finalizo por aqui para não me estender demais e agradeço a atenção e a oportunidade de poder expressar um pouco daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente vivencia, daquilo que a gente pode colaborar dentro desse processo e desse projeto, que é maravilhoso. Eu acho que também é importante que seja reconhecido a quem lançou a ideia inicial lá no passado, né? E acho que 3 pessoas, claro que todos fizeram essa caminhada, mas 3 pessoas merecem um reconhecimento e um destaque, a própria Viviane, a doutora Ximena e o Baldasso, que é uma pessoa que foi uma pessoa que lutou bastante por esse projeto e desfruta hoje da merecida aposentadoria e sempre está nos apoiando sempre que pode. Tá bem, pessoal? Obrigado e desculpem me estender, mas o assunto ele é bastante apaixonante. Então, agora eu convido a doutora Ximena, então, a fazer sua fala, que é sobre os ganhos coletivos. Muito bem, boa tarde a todos, obrigada, Magali. Eu vou abrir mão de fazer exposições devido ao adiantado da hora e todas as questões técnicas que nós já passamos, mas quero fazer aqui como um fechamento, então, e vejo aqui que temos vários municípios presentes. Eu não sei se nós temos prefeitos municipais, mas seria muito importante que essa fala, que esse conteúdo chegasse até os gestores municipais, né? E eu fico muito satisfeita de estar aqui entre parceiros, né? De tantos anos dessa caminhada. E quero fazer, então, aqui a minha fala no sentido de inserir o Ministério Público nesse processo, né? E o Ministério Público, neste processo, de uma forma muito especial, ele está ao final do nosso evento, mas não ao final do processo, como normalmente é a posição que a gente costuma ver o Ministério Público, né? Depois que tudo deu errado, a coisa aparece lá no Ministério Público, e aí nós vamos ver quem teve culpa no cartório e como a gente vai resolver isso, né? E o Verdicinos vem justamente para nos mostrar que não é dessa forma que a gente vai conseguir os ganhos ambientais que a gente precisa. E essa, apesar da minha fala estar ao final, na verdade eu quero falar da gênese do Verdicinos, e agradeço aqui as palavras do Claudinei, no sentido de que esse é um projeto que a Viviane fez aquela linha do tempo. Eu não quero ficar sobrepondo as informações que foram belíssimas já, o que trouxe tanto a Viviane quanto a Fábio, quanto o Claudinei, muito ricas. Então, só quero fazer um fechamento para dizer aos senhores que em 2006 a gente se deu conta de que a gente estava todo mundo trabalhando, cada um no seu quadrado, mas tendo os mesmos resultados, como se a gente estivesse sempre apagando incêndios. E os danos ambientais continuavam acontecendo. Então, nós resolvemos nos olhar uns aos outros, né? E por provocação do Ministério Público, e isso foi algo bem
emblemático e impactante para que todos os atores desse processo, para todo mundo que trabalhava de alguma forma com a questão ambiental, e estava assim trabalhando, olhasse para o outro e visse como isso poderia, em vez de acusações mútuas, em vez de dizer eu estou fazendo a minha parte, fulano não faz a sua, como a gente pode compor e como a gente consegue se ajudar e não se sobrepor. E essa é a gênese do projeto. O Verdicinos nasceu daí, dessa construção de parcerias, e que já foi citada aqui em todas as falas anteriores. E hoje, quando eu estava fazendo uma referência, até uma divulgação dessa 4ª etapa do Verdicinos nas redes sociais, eu usei uma palavra, e eu preciso fazer referência porque mais de uma exposição aqui me trouxe a lembrança. Eu disse, eu escrevi que o projeto traz ganhos incomensuráveis. E na hora que eu escrevi isso, eu pensei, bom, nós temos ganhos mensuráveis do projeto e a Viviane trouxe aqui os ganhos. E a Fábio trouxe imagens, o Claudinei também trouxe números e imagens, mas nós temos, além dos ganhos mensuráveis do Verdicinos, nós temos mais. Nós temos isso que nos une, essa vontade de fazer diferente e toda essa construção que a gente vem ao longo de tanto tempo fazendo, porque nós estamos falando, eu falei em 2006, né, que foi quando a gente sentou pela primeira vez para pensar, não para pensar em Verdicinos, não, para pensar em alguma coisa. E a gente foi construindo, Verdicinos não surgiu em 2006, mas a gente foi construindo a partir daí essa parceria, essa confiança, esse acreditar que trabalhar junto pudesse dar um resultado diferente. E aí, com o tempo, surgiu o Verdicinos, que primeiro nasceu como um projeto piloto de recomposição da mata ciliar, né? Depois, esse nome Verdicinos, ele vem do patrocínio da Petrobras, mas que já tinha anos de caminhada o projeto. E depois que encerrou o patrocínio da Petrobras, como vocês bem viram nas imagens na linha do tempo da Viviane, depois que encerrou o patrocínio da Petrobras, o Verdicinos continuou existindo e ele continua o trabalho de cada um dos senhores que está aqui e também daqueles que não estão, mas que estão representados. Então, eu quero dizer da satisfação da gente ter essa caminhada toda juntos e saber que estamos construindo diariamente e que tem, como eu referi, ganhos mensuráveis e ganhos incomensuráveis. E o que eu sempre digo, que o que o Verdicinos tem de melhor, para mim, o que é a tônica, a marca do Verdicinos é justamente a construção dessas parcerias, é saber trabalhar com o outro e é uma construção interinstitucional, mas também é uma construção de pessoas e isso é muito importante, porque são as pessoas que fazem a diferença. E a gente perde alguns na caminhada, como perdemos o Baldasso, né, Claudinei? Mas temos outros, temos aqui o Claudinei, e temos tantos outros parceiros que vêm se agregando ao longo do processo, que quizá não estivessem conosco na Gênese, mas que estão hoje aqui e que fazem a diferença. Então, eu quero dizer, mais do que nada, é dizer que o Ministério Público se orgulha muito de fazer parte desse processo, porque o Verdicinos, ele não é um projeto, ele é um processo. Ele já se estabeleceu como um processo, como um programa, né? E ele já mostrou que veio para ficar. Então, quero convidar todos para que permaneçam conosco e que, se possível, agreguem mais, né? Façam chegar, sejam multiplicadores desse processo que é tão rico, tão bonito, e que só tem ganhos para todos, ganhos para o ambiente e ganhos para cada um de nós, para cada um dos que participam desse processo. Muito obrigada.
Agora, então, a gente abre a palavra, quem quiser se manifestar, enfim, está aberto aí na sequência, se não houver manifestações, ou depois de encerradas, então, nós vamos convidar o nosso presidente e secretário do Meio Ambiente de São Leopoldo, Anderson Etter, para falar. Então, abrimos agora. Viviane, tu quer falar? Magali, eu vou ter que fazer algumas pequenas observações, porque eu não me seguro, né? Eu me puxei para fazer 10 minutos, consegui, e agora eu tô aqui. Enfim, eu não posso deixar passar sem mencionar o Vida na Roça, de Rolante, que é um trabalho que está sendo exemplar no sentido de uma bela construção de convergência, reforçando o grande propósito desse evento, né? Embora eu acho que nós temos um compromisso ainda a cumprir, já fiz uma chamada ali para a doutora Ximena, nós temos que fazer uma boa publicação desse material, porque ele é riquíssimo, né? E cada vez que eu assisto as falas dos nossos parceiros, eu digo como a gente tem que botar isso publicamente, né? É uma riqueza tão grande e tão nos nossos registros, mas não tão numa publicação. Acho que nós temos o dever disso. E mencionar alguns parceiros, uns que se foram, mas que tiveram uma contribuição muito fundamental, por exemplo, o município de Portão, com a Marisa, que se aposentou e se despediu, enfim, mas ela esteve conosco durante uma grande trajetória. Nós tivemos em alguns momentos no município de Caraá, e parece que a vida é isso, né? Altos e baixos, alguns entram, outros saem, e a gente tem que continuar o movimento sempre no sentido de conectar, atrair os novos parceiros, né? Então, isso eu precisava fazer essa referência aos parceiros que estiveram conosco até então. Uma observação. A doutora Ximena fala da linha do tempo da Viviane, não é da linha do tempo da Viviane, doutora Ximena, né? Porque, assim, a minha linha do tempo está cumprida já. Mas, enfim, é a nossa linha do tempo, né? Eu vou fazer uma coisa, eu tenho que também fazer uma referência à Débora, né? A Débora que esteve conosco durante muito tempo, teve um trabalho fundamental. Eu não conheço, desculpe, tá, Kelly, mas eu não conheço alguém que tenha uma disciplina em registros e preciosismo. Eu sou muito perdida nas datas, nos nomes, eu conheço, e ela esteve conosco, né? Então tem que valorizar aqueles que estiveram conosco. Não foi só ela, foram outros, né? Enfim, que participaram, que são verdicinos. O que nós temos ainda para hoje? Eu tenho, porque hoje, em plena semana do meio ambiente, né? Eu acho que para todos nós é uma gratificação, nada mais emblemático de nós termos um lançamento da 4ª etapa do Verdicinos, com esse apoio financeiro que vem das penalidades promovidas, aí a articulação necessária do Ministério Público de nos alcançar os recursos para as nossas ações, né? Então, na Semana do Meio Ambiente, lançar a 4ª etapa. Eu preciso trabalhar com os nossos colegas, porque hoje seria o nosso dia da reunião mensal dos parceiros do Verdicinos, para dizer, e agora? O próximo passo qual é? Eu tenho uma pequena planilha para dizer, olha, o que nós vamos fazer amanhã? Porque não é só lançar a etapa, né, e os próximos passos. Então, eu preciso falar disso depois, mas realmente eu gostaria de poder ter a fala dos secretários que estão presentes. E aí entra uma condição dúbia, né? Porque nós temos um secretário municipal de Meio Ambiente de São Leopoldo que vem a ser o presidente do Comitê Sinos, e eu não gostaria que o Anderson fizesse o encerramento, mas que ele, vou desafiar a capacidade dele fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ser o secretário de Meio Ambiente e ser o presidente do Comitê Sinos. Então, sim, né, Anderson, eu gostaria muito que tu pudesse iniciar esse espaço que é do debate, do esclarecimento, da busca de informação, para a gente poder, aí no final, sim, apresentar uma pequena, muito breve, tá? O que vai ser a partir de amanhã, né? A partir de amanhã a gente tem passos a dar para fazer o nosso plano de ação. Então, Anderson, te peço, né, se possível, tu fazer uso da palavra. Obrigado, Viviane. Aceito o desafio e parabenizo, em primeiro lugar, a atuação de todos aqueles que integram o Verdicinos. Quero saudar aqui, em especial, as falas do Claudinei, da Fabiana, da Viviane e da doutora Ximena, que nos contextualizaram sobre as ações em andamento e tudo que se teve de acúmulo ao longo dessa trajetória. Certamente
o projeto ele ganha proporções que extrapolam os limites da bacia e servem como exemplo para que outras instâncias, outros comitês que temos no Rio Grande do Sul e até mesmo fora, busquem informações sobre como é conduzido esse projeto, quais são, qual o alcance que se tem, porque de fato está configurado, né, de que se trata de um projeto bem sucedido e que traz resultados para a sociedade, para a melhoria da qualidade de vida, para a melhoria da nossa bacia e, portanto, é uma referência nacional nesse sentido. Nós temos a grata satisfação de, nesse momento, presidir o comitê e, diante disso, termos o compromisso de oferecer todas as condições para que ele possa ter cada vez mais a participação dos municípios. Eu sempre comento com a Viviane o quanto é relevante que nós possamos compartilhar as informações que hoje foram trazidas aqui nesse espaço em uma das nossas plenárias do Comitê Sinos. Eu sempre digo a ela o quanto é necessário que outras pessoas também tomem conhecimento, e digo isso por saber que, por vezes, até mesmo integrantes da nossa plenária não têm toda a dimensão daquilo que é realizado pela ação dos senhores e das senhoras. E, portanto, quero aqui fazer novamente esse registro, né? E tendo o devido destaque, o fato de que as ações que estão sendo executadas, elas dialogam, elas estão inseridas nas ações propostas e em execução do plano de bacia. E diante disso, quando a doutora Ximena falava sobre aquilo que é mensurado e aquilo que é incomensurável, é importante que nós tenhamos, com esse entendimento de planejamento, de que essas ações elas possam se tornar cada vez mais concretas, e nesse sentido de que a gente possa mensurar, né, quais são as nossas metas e, como dito antes pela Viviane, numa das etapas aqui apresentadas, o fato de que elas foram inclusive superadas. Isso é um propósito bastante relevante. Na condição de secretário municipal do Meio Ambiente da cidade de São Leopoldo, uma função que tenho exercido desde o início de 2021, quero aqui fazer o registro e compartilhar com todos e todas que estão nesta sala de que a cidade de São Leopoldo ela estará nos próximos dias inserida, e nós já estamos ali em conversação no sentido de que façamos a adesão ao programa. O município que cedia o Comitê Sinos, o município que hoje, né, por uma casualidade do destino, tem na sua função de presidente um leopoldense que exerce a função de secretário municipal do Meio Ambiente. Portanto, nada mais natural de que o município de São Leopoldo, e isso já é um elemento que está acordado com o prefeito Ari Vanazzi, possa ele estar inserido ao programa, oferecendo a sua contribuição, buscando aprender com todas as experiências que os demais municípios têm nessa caminhada. Afinal de contas, uma das funções preconizadas pelo programa é justamente o compartilhamento destes saberes. E, portanto, quero aproveitar essa oportunidade para poder compartilhar e comunicá-los dessa decisão. Ou seja, mais uma vez, faço aqui meu registro parabenizando a ação de cada um de vocês e desejando vida longa ao Verde Sinos, vida longa aos homens e mulheres que estão dispostos a melhorar as condições do nosso Rio dos Sinos. Muito obrigado. Obrigado, Anderson. Então, nós vamos deixar disponível a palavra para quem quiser fazer alguma referência, alguma menção ou questionar alguma coisa em relação à nossa atividade de hoje. Eu sei que o Fernando ficou nervoso, porque ele está louco para apresentar o Sinosfera, mas, Fernando, né, eu tinha te explicado, não cabe tudo. Então, nós vamos ter a oportunidade, talvez no momento em que ele estiver funcionando mesmo, a gente traz o Sinosfera, porque é uma ferramenta fundamental, né, nossa plataforma de informação. Eu preciso saber se alguém, né, tem algum comentário, alguma questão a abordar nesse nosso encontro, porque caso não haja, eu sigo adiante. Não estou vendo nenhuma mãozinha aí, vou fazer um pouquinho da brincadeira que eu faço, né?
Em Anderson, nós não temos nem o Marco Miller, nem o Rafael Altenhoff. Então, viu como eles fazem? Nem o Leonardo. Nem o Leonardo. Nem o Leonardo. Fazem falta. Vocês estão vendo como é que é a coisa? Mas, enfim. Então, eu vou pedir para a Magali, se ela puder apresentar aquela pequena planilha que eu elaborei, né? Porque, passado o feriadão, temos que arregaçar as mangas e seguir adiante, tá? Temos 5 minutos no nossa reunião ali. Ok. Não custa lembrar, né? O objetivo é sim buscar o apoio institucional das instâncias parceiras do Verde Sinos para a execução da 4ª etapa, estimulando a articulação das instituições que atuam nas municipalidades. É fundamental aquele o nosso elemento chamado âncora, né? Nós denominamos âncora, a articulação e a parceria no município. Isso é fundamental, né? Para que uma ação do Centro Ambiental, uma ação da Emater, ela esteja articulada com a Secretaria da Agricultura, com a Secretaria da Educação, a Secretaria do Meio Ambiente e outros parceiros locais, né? E aí, fazendo uma referência sobre o que a Fábio comentou, quando ela questiona, né, ela coloca na transparência, a atuação do CES no município ou no projeto Verde Sinos. Fábio, a minha impressão, não importa, tudo converge, né? A única coisa que sim a gente precisa é quando se tem um patrocínio, seja de qual origem, tanto faz, nós temos que ter a comprovação da aplicação do recurso financeiro, e isso tem que estar em sintonia com as ações, né? Então, por isso, a nossa exigência das evidências de que efetivamente a gente está fazendo a alocação do recurso para aquelas ações específicas. Mas eu compreendo perfeitamente bem que no âmbito de um centro ambiental, tudo é Verde Sinos, tudo é educação ambiental, tudo, né? Tá, dá um trabalhinho para você separar eventualmente o que é efetivamente uma ação patrocinada pelo Verde Sinos, dá um trabalho. Mas do ponto de vista de ganho, tudo se mistura, né? Tudo converge, como a gente vem comentando. A segunda coisa, eu tô bem faceira que eu vi a Carol, não sei se a Ju e o Daniel da SEMA, Revitalização, estão conosco, né? Eu os convidei, por quê? Porque nós estamos tendo uma relação muito estreita para esse trabalho, né, do Programa Estadual de Revitalização, onde a Bacia dos Sinos é uma das bacias contempladas, piloto, e nós vamos trabalhar juntos também na continuação da reposição de mata ciliar. Então, é importante que elas conheçam o nosso trabalho, que é de envolvimento social muito forte, né? E fico feliz que eu vi, pelo menos a Carol, eu vi por aí. Eu já dou a palavra para quem está com a mãozinha, que eu não sei quem é, mas o que eu... A Gil está aí, ó. O que eu estou trazendo para nós agora, sim, né? A nossa turma que está ainda em vigência, a parceria. Hoje nós temos o lançamento da primeira rodada. Por que eu fiz a distinção da primeira rodada? Porque nós estamos trabalhando nesse momento com os municípios que já têm adesão ao Verde Sinos, está em curso a adesão, tá? Nós precisamos fazer ainda uma reunião técnica com aqueles municípios que já aderiram, que está em vigência a adesão, mas que tiveram a substituição dos seus coordenadores locais e que desconhecem todo o histórico, as nossas práticas. Então, posso dizer, né, Estância Velha tem uma situação... Esteio também houve alteração do comando local, então eles precisam conhecer toda a nossa dinâmica, os nossos procedimentos. E eu chamei de o primeiro lançamento, porque nós temos que elaborar o nosso plano de trabalho, que ele vai compreender as demandas destes municípios, dentro daquelas linhas de atuação que o termo de referência elaborado por nós coletivamente contempla nessa fase. Encerrada essa etapa de inscrição das demandas destes municípios, nós vamos entrar numa segunda fase, que é daqueles municípios que em um momento estiveram conosco no Verde Sinos, por exemplo, Caraá, Taquara,
Nova Santa Rita, e que por alguma razão se afastaram. Então, vai ser feita uma chamada para que esses municípios retornem. E uma terceira chamada para aqueles que nunca estiveram, né? Exceção, tá? Eu considero que é fundamental, por exemplo, o município de São Leopoldo, já até o compromisso assumido pelo Anderson, secretário de Meio Ambiente, e o caso de Três Coroas, que o Fernando vem atuando no Verdelcinos de uma forma muito forte, que sejam, vamos dizer, 2 municípios que não estiveram ainda associados ao Verdelcinos de forma oficial e formal, mas que eles possam compor essa primeira etapa, né? Na sequência, então, sim, com a turma dos coordenadores, nós vamos trabalhar no preenchimento da ficha cadastral. O que é isso? As atividades que os municípios pretendem executar na etapa 4, tem uma ficha descritiva, se é mata ciliar, se é proteção de nascentes, isso está tudo no termo de referência que a gente já conversou sobre eles. Eles vão ter que fazer essa inscrição online, a gente já testou um sistema online e funciona bem. Na sequência, a partir disso, nós vamos promover, né, a articulação por termo de adesão formal, oficial, onde cada prefeito vai saber claramente o que ele está aderindo, e não um cheque em branco. O programa do município X compõe isto, e ele vai saber o que ele está, ao que ele está aderindo, tá? E aí, assim, qual é a ideia? Nós começarmos, né? Eu estou ansiosa para começar as nossas ações nas localidades, além daquelas que a gente já está em execução. Por exemplo, nós estamos renovando o contrato com o Unicinos por conta do mapeamento das nossas áreas de banhado. São sensíveis. Nós temos uma série de empreendimentos que estão sendo previstos para a nossa bacia, o prolongamento da 448, agora nós temos a RS 10, que provavelmente vão pegar áreas sensíveis, né? APPs. Então, esse trabalho que está sendo coordenado pelo professor Uve, e que já teve aí uma apresentação bem interessante nas nossas plenárias, ele já está em vias de começar a executar. Então, qual é a ideia desse momento? Com todo o cuidado, né? Que a gente possa colocar em prática o nosso Verdelcinos. Então, vai ser esse o nosso ritual, tá? Todas as fichas de inscrição das demandas dos municípios vão estar disponíveis a partir de segunda-feira, tá? Eu vou trabalhar no feriadão porque a gente só tem a da mata ciliar. Então, falta complementar algumas fichas de inscrição e eu prometo para vocês que a partir de segunda-feira elas estarão disponíveis no nosso campo virtual, né? Para poder fazer essa demanda dos municípios, fazer a compatibilização das mesmas e aí nós teremos o nosso plano de trabalho. Ok? Eu vejo 2 mãozinhas, a Carolina, Carol, e eu não sei quem é o outro, não consigo ver daqui quem é a outra pessoa que levantou a mão. Não consigo. Acho que é o Arno. O Arno, então, tá. Então, Arno, por favor, Arno. Ele pediu. Boa tarde. Eu peço primeiro desculpas por não ter participado antes, porque eu estava envolvido aí num outro compromisso aí que surgiu de última hora, me atrasei bastante, mas não poderia deixar de comentar assim, esses dias foi o Dia da Mata Atlântica, e a nossa região está inserida dentro da Mata Atlântica, faz poucos dias, e a SOS Mata Atlântica fez um grande especial que está disponível até no YouTube, o Dia da Mata lá, né? Viva Mata é o nome do programa, né? E eles falaram de vários projetos de recuperação ambiental Brasil afora, e cada vez que eles falavam de eu dizia, mas isso é igual ao Verdelcinos. O Verdelcinos é assim, né? Pô, esses caras não sabem da gente, né? Então, mas que bom que a gente está fazendo uma coisa do mesmo nível que a SOS Mata Atlântica, que é muito mais aquinhoada financeiramente que o nosso modesto Fundo Verdelcinos, né? Que com todo esse trabalho que a gente faz com tão poucos recursos, né? Os orçamentos dessas de grandes empresas, né? E isso, né? Eu acho assim que está todo mundo muito de parabéns. É um trabalho extraordinário que a gente está fazendo e é o trabalho que tem que ser feito. É a recuperação do verde, né? Isso é o que o planeta Terra precisa para combater as mudanças climáticas, para recuperar a qualidade da água, para preservar a biodiversidade e para dar condições de vida melhor, de lazer, de acesso para as pessoas e usar a natureza para nos recuperar psicológica e fisicamente, né, que é o que
o velho Henrique Reza sempre dizia, né, que no futuro a humanidade vai precisar do verde para recuperar sua conexão consigo mesmo. Isso ele dizia lá nos anos 60. E eu acho que esse projeto Verdicinos, ele é uma amostra disso aí, né? E o Movimento Reza está muito feliz de poder participar dele, dando sua contribuição, né, no apoio institucional, e para nós está sendo também um grande desenvolvimento institucional. A gente teve muito receio assim de assumir essa tarefa de fazer a gestão financeira, porque num primeiro momento a gente não sabia se ia ter condições de fazer isso, mas felizmente a gente topou esse desafio que a Viviane nos lançou alguns anos atrás aí, e hoje está sendo muito bom também para o próprio desenvolvimento institucional da nossa entidade, assim, tá participando desse trabalho. É uma coisa que para nós é extremamente importante e vem ao encontro de tudo que o Movimento Reza acredita, né, que é possível, com o trabalho das pessoas, fazer com que o Rio dos Sinos seja o rio que todos nós queremos, um rio bonito, que nos forneça água e que nos dê muita satisfação e que seja uma fonte de vida para todos nós. E desculpe por não ter podido participar antes, mas foi uma coisa assim que fugiu um pouco da minha vontade. Mas obrigado, mesmo assim, por poder intervir. Obrigado, Arno. Carol. Boa tarde. Como fui provocada e chamada pela Vivi, né, então a gente estava aqui os três. Primeiro, queria dizer que o Daniel não conseguiu comparecer, deu conflito de agenda. De qualquer forma, ele mandou um abração para a equipe que está reunida aqui. A Ju não consegue ser vista porque ela está no presencial na SEMA. E eu aproveito, então, a oportunidade de estar fazendo home office e o momento em que a gente foi convidado, né? Nós nos convidamos numa última reunião que nós tivemos com a equipe do Comitê Sinos, né, para tratar de detalhes do programa piloto dentro do programa de revitalização de bacias hidrográficas, como ela mencionou. Então, a gente se convidou para participar de atividades relativas ao Verdicino, justamente porque nós gostaríamos muito de entender e ter contato com a praxis que vocês têm, né? Essa prática, essa vivência, tudo que vocês já desenvolveram é um longo caminho percorrido, né? E a gente reconhece isso muito e gostaria e temos vocês como um dos exemplos a serem seguidos pelo próprio programa, né? Que está sendo construído agora pela SEMA. A grande novidade, talvez, nesse programa, que está sendo construído a partir de um convênio com o Ministério do Desenvolvimento Regional, é que vai se ter um olhar de uma forma um pouco mais unida, complexa, né? Tanto da parte verde quanto da parte azul, né? Assim, vamos tentar unir a gestão ambiental com a gestão de recurso hídrico. Eu acho que a experiência do Verdicinos para a gente traz um grande resultado e um caminho bem positivo a ser seguido para o desenvolvimento disso dentro da Secretaria. Então, nos colocamos à disposição para qualquer atividade que seja necessário um apoio técnico, né? Lembrando que aqui a gente está muito mais para aprender que propriamente desenvolver alguma outra atividade mais técnica com vocês, que já vem desenvolvendo um trabalho excelente pelo que foi apresentado hoje, né? Então, o trio Carol, Ju e Daniel, nós tínhamos apenas o escutado sobre, mas ver hoje os resultados apresentados de uma forma complexa nos enche de orgulho, assim, e só queremos desejar, então, sucesso e longo caminho, longa vivência, né, ao programa. Parabéns. Pena que eu não te descobri antes lá no DRH, né? Tu estava meio escondidinha. Teria te roubado antes. Adriana, né? Adriana Roveda, tu também tá apontando a mão. Alô, Adriana? Oi? Tu mencionaste, tu quer fazer a pergunta? Não, eu quero falar, sim, é o áudio que não abre, o áudio que não quer que a gente possa falar. Então, hoje eu estou aqui representando a secretária de Educação, né?
Daí a gente chega, já vê o grupo, já pensa assim, ai, que saudade, né? Pensa, por que eu não estou aqui, né? Por que eu não permaneci o tempo inteiro? Aí fica pensando, não, mas é que eu tenho parceiros que estão aí, né? Tem a Fábio, tem a Elô, que estão aí bravamente, dando continuidade a essa parceria, porque a gente às vezes não consegue fazer tudo, né? Aí adoece depois que achar ruim. Mas, enfim, eu quis falar, assim, também até por uma questão de ter acompanhado essa trajetória toda, né, do Verdicinos durante esses anos todos, e hoje a nossa secretária de Educação é a presidente da Undime, né, do Rio Grande do Sul. E eu acho que é extremamente importante em algum momento, né, a gente sempre convida, enfim, a gente sabe as agendas dos prefeitos, dos secretários, e com essa questão agora da vacina, então, é a prioridade total, né, cada minuto é algo em relação a isso, pelo menos para nós aqui da educação, e extremamente importante a gente poder compartilhar até nesse espaço, né, quem sabe em algum momento a gente possa estar levando essa experiência, né, se convidando até para participar de alguma reunião, enfim, nem que seja regional da Undime, e mostrar para os outros municípios do Rio Grande do Sul, né, essa força, eu acho que a gente tem, e acho que o diferencial de nós trabalharmos tão bem é essa questão que veio lá mesmo da base, né, da raiz de trabalhar juntos. E eu vejo, né, olhando para outras regiões, agora nós aqui de Novo Hamburgo estamos trabalhando com o pessoal da rede Araucárias também, estamos trabalhando com o pessoal lá da Serra, com Cambará, Gramado, São Francisco, enfim, olhando para essas experiências de educação ambiental também, e eu vejo que a gente é uma referência para eles, né, enquanto força, enquanto potência. Então, dizer que é muito bom a gente poder permanecer juntos, uns vão, outros voltam, né? Eu agora já estou com vontade de voltar de novo, e é por esses laços, e eu acho que por esse desenvolvimento tão grandioso que a gente acaba podendo, né, realizar nas nossas comunidades, porque eu acho que é isso que importa. O Claudinei no início falou assim, né, cada vez mais tu tem que olhar para as coisas que acontecem, né, no global, mas a tua ação vai ser no local. E eu acho que através do Verdicinos, a gente pode fazer muito isso pela nossa região aqui. A gente pode conhecer os nossos vizinhos melhor, a gente pode ver qual é a atuação que esses outros municípios fazem, a gente pode copiar boas experiências, né? Que eu acho que isso também é extremamente importante, a gente não precisa inventar tudo, a gente pode compartilhar e copiar. Então, eu não sei se a Adriana trancou. Ela travou, né? Ela travou. Eu estava na dúvida se eu tinha travado. Então, eu também estava pensando mesmo se era eu ou se era, mas foi ela que travou. Tá. A gente pode voltar a palavra para ela se ela não finalizou, porque ela pode estar falando sozinha lá, né? Tem isso, a pessoa não se dá conta, enfim. Mas vamos deixar o Fernando, então, né? Ele também quer se manifestar. E se ela voltar, ela volta. Tá bom, vamos lá. Vamos lá, Fernando. Certo. Não, eu só queria colocar aí a boa notícia, pelo menos da minha leitura com relação à administração pública atual, tá? Eu vivi 8 anos de praticamente inércia aqui em relação à educação ambiental. E o Centro de Educação Ambiental, isso é fofoca, tá? Porque é surpresa, mas há dizeres de que vai ser renovada a ação, inclusive o viveiro do município estão resgatando esse espaço que estava abandonado já. Então, eu estou bem otimista em relação ao paradigma atual aqui da administração. Tá? É uma coisa assim que eu não via, eu estou há 9 anos aqui, então estou dizendo há 8 anos que eu não via uma leitura de visão, digamos assim, para o meio ambiente e de autonomia, inclusive para as âncoras, né? Eu queria falar para os gestores, não é só para a nossa turma, não dá para subestimar a importância da âncora com o município, quem é que
vai estar lá intermediando junto com o Verdicinos, porque o retorno é garantido. A gente viu aqui na fala do Claudinei, a gente viu na fala da Fabiana, o retorno é garantido, mas é preciso manter, é preciso engajar, é preciso dar autonomia e confiança para a pessoa poder desenvolver o trabalho junto com o Comitê Sinos. Então, agora nós estamos aqui com, possivelmente, já estamos trabalhando pelo menos algumas propostas, né? Estamos com 3 para 4 propostas, e eu estou me sentindo assim, bastante otimista com o que a gente vai poder fazer em Três Coroas, mas sabe como é que é? Eu quero primeiro ver para realmente contar com o produto em si. E sobre o Sinosfera, vou falar bem rapidinho, não vou apresentar nada, tá? Mas só para dizer para o pessoal aqui que se coloque no lugar de um obstetra que está... É o primeiro parto que ele está fazendo e o nenê está vindo de bunda. Tá? É basicamente isso aí a situação. Mas está vindo, posso garantir para vocês, tá? Já estamos lá, a equipe está montada, a gente está querendo, na verdade, usar ele para poder melhorar, e a gente vem tudo isso aí está vindo no meio de uma pandemia, então a capacitação ficou bem comprometida, mas tá a caminho. Eu sinto que a qualquer momento nós vamos estar oficialmente vendo essas apresentações que hoje se apresentaram aqui, de produção, né? A gente vai poder ver isso em tempo real. Essa é a nossa expectativa e essa é a visão do sistema, tá? Era isso. Obrigado pelo espaço. Obrigado, Fernando. Eu não sei se tem mais alguém com pretensão de fala, porque eu preciso fazer o meu chororô, né? Eu sempre faço isso, eu participo das coisas, mas no final eu sempre dou uma choradinha. E a minha choradinha agora vai, talvez, não sei, não consigo ainda medir direito. Mas talvez o próprio Estado, a SEMA, possa nos dar uma mão, e talvez a Promotoria de Justiça, a doutora Ximena, eu já conversei rapidamente por WhatsApp com ela. Depois, Sônia, eu te dou a palavra, tá, Sônia? Eu vi que tu levantou a mãozinha agora. Mas eu vou aproveitar minha deixa e vou já dar o meu recado. Eu entrei numa peleia com a Petrobras, tá? Por quê? Porque eles lançaram 2 editais. Um deles, ele é reservado, o maior volume de recursos financeiros, ele está sendo reservado para os estados onde a Petrobras tem operadoras. E eu já perguntei por vários canais, hoje de manhã ainda tive um contato com a pessoa que é da área da comunicação do programa Petrobras Socioambiental, a razão de excluir o estado do Rio Grande do Sul, na razão de que nós temos uma operadora chamada Refap na nossa bacia, e que, independentemente de um edital da Petrobras, ela é um usuário da nossa água. E eu vou fazer uma conexão, e a Carol está acompanhando mais, que é a questão dos temas que o país está abordando na modernização da lei, quando ele cria uma oportunidade de não cobrança pelo uso da água dentro do que está previsto na lei, mas que atores usuários da água venham a patrocinar os nossos programas. A Petrobras é uma das empresas que mais faz captação de água para o resfriamento das torres, né? Ela faz uso de um bem que é de uso comum, que tem valor econômico, e não está nos ajudando a fazer um trabalho que talvez seja fundamental e vai ao encontro direto às diretrizes do Verdicinos, que é a proteção das nossas nascentes. Eu diria mais, proteção de nascente e pagamento por serviço ambiental, né? Independentemente dos editais Petrobras, que vão para o país inteiro, e tem um campo que é reservado para os estados, eu tentei falar com o representante da Refap, que trata dessas questões, ele ficou de me dar um retorno, mas eu acho que numa linha paralela, nós temos que ter uma ação muito forte em relação aos usuários da água na Bacia dos Sinos, que estão fazendo uso de água e que não estão nos ajudando a conservar, proteger as nossas nascentes. E isso está fundamentalmente está dentro da propriedade rural, né? Quando o Comitê Sinos deliberou sobre o olhar mais cuidadoso para a área rural, associado à gestão de recursos hídricos, é porque são nessas áreas que nós temos os maiores atributos. É lá que nós temos nascentes, é lá que nós temos os pequenos córregos, é lá que nós temos a vegetação, água subterrânea, alojamento das águas de enchente, né? Então, tudo se mistura,
E aí não dá para que os usuários da água virem as costas ou se fazem de tontos, né? E não entram num processo, num trabalho que vai ao encontro dos interesses dele, que é ter disponibilidade de água nos nossos períodos, especialmente no nosso período de escassez, né? Eu não imagino, por exemplo, o Comitê Sinos colocar uma restrição em relação à captação de água, quando nós entramos num regime de escassez de água, e onde o abastecimento humano e dessedentação de animais são prioridades, e dizer para a Refap não captar água para fazer o resfriamento das torres. Eu não encontro isso como uma perspectiva, né? É brigar Golias contra... Enfim, não dá. Mas eles têm que tomar ciência de que eles são parte disso tudo e precisam dessa água do Rio dos Sinos. Tá? Então, eu estou fazendo o meu chororô, tá? É isso. Nós temos que ter uma ação muito forte no sentido de, para além dos editais, eles façam o que eles quiserem, mas aqui eles são usuários, né? Eles não têm só um impacto pela queima de carbono, não é isso, né? Eles têm que olhar para a Bacia dos Sinos como um grande usuário de água, ponto. E aí eu fiz lembrar a doutora Ximena, porque foi um dos grandes volumes de recursos que vieram para o Verdicinos, foi de uma penalidade. Eu não quero penalidade, eu quero uma ação proativa, né? Uma ação proativa. O usuário da água venha nos ajudar a proteger as nossas nascentes, para poder consumir água. Então, eu fiz meu chororô, tá? Eu vou deixar, então, que a Sônia, que ela estava com a mãozinha levantada, mas eu espero que essa minha chorada tenha eco. Sônia, por favor. Boa tarde a todos. Em nome da Viviane, né, eu quero parabenizar a todos vocês pela condução dessa reunião, que eu achei muito interessante, porque foi feito um histórico de um todo, né? Então, também dizer para vocês que eu já andei viajando online por aí, Campo Bom, Novo Hamburgo, né, nos outros centros. E então, assim, ó, eu acho muito interessante esse projeto. Eu sempre gostei, participei como professora um ano do projeto Peixe Dourado. E agora, então, na função, né, atualmente, na função de diretora do Centro Municipal aqui de Estância Velha, eu gostaria de dizer para vocês que eu já também conversei com a nossa secretária do Meio Ambiente e o nosso secretário da Educação. Inclusive, ele deixou uma pessoa que vai nos apoiar e nos ajudar, né, nesse projeto Verdicinos, que o nome da pessoa, então, é o Gilian Macedo. Ele está aí nessa reunião hoje, acompanhando, e ele é o coordenador das EMEFs, ou seja, né, do ensino fundamental da SEMEC. Então, ele é o coordenador de toda essa área. E é uma pessoa que vai nos ajudar muito, inclusive está aqui hoje representando o secretário da Educação, que é o senhor Gustavo Guedes. Então, eu sou simpatizante desse projeto, né? Quero trabalhar, nós já temos algumas metas traçadas. Eu sei que vai ter uma reunião com Estância Velha, né? Então, estou aguardando ansiosamente. E contem comigo, pessoal, porque nós estamos aí para trabalhar e para deixar um legado para a nossa comunidade, né? Porque eu acho assim muito importante, né, além do nosso trabalho, né, de educação ambiental, que a gente deixe algo que fique para sempre para as pessoas do nosso município, né? Então, isso é um legado que eu acho muito importante. Aonde eu vou, o lugar, né, que eu vou trabalhar, é que eu sempre deixe uma sementinha ou que eu deixe algo importante para aquela comunidade. Já fazem 30 anos, né, que eu trabalho na área, né, da educação, né, sou bióloga, professora, e é algo assim que eu amo de paixão, né, trabalhar nessas áreas, em especial educação ambiental. Então, contem comigo e parabéns pela reunião de hoje. Sônia, porque a Sônia, né? A Sônia está chegando agora, embora ela tenha tido uma atuação no nosso Peixe Dourado, a Sônia está assumindo toda a coordenação do Centro Ambiental de Estância Velha. Então, já foi tratado disso, né? Nós vamos fazer uma reunião com a equipe de esteio, porque também houve mudança lá de comando, e com a Sônia para que elas possam se inteirar de todo o trabalho, tá bem? Bom, nós estamos ali quase na iminência de encerrar a nossa reunião, tá? Eu não sei se ainda há alguém que queira fazer alguma manifestação. Se não for o caso, lembrem que eu fiz um chororô,
Vou esperar que alguém passe um WhatsApp depois para mim dizendo, olha, tô junto, vamos enfrentar esse leão, né? Porque esse é o nosso desafio, né? Conquistar mais parceiros daqui da nossa bacia, de envolver novos municípios, porque é um trabalho de unidade de gestão bacia hidrográfica. E buscar as parcerias, né? Para que a gente possa ter a solidez financeira de apresentar resultados, poder desenvolver as nossas ações e mensurar aquilo que é mensurável e enaltecer aquilo que a gente não mede, né? Que é todo esse processo ele é encantador mesmo, né? Enfim, então, se ninguém tiver mais qualquer manifestação, tem umas mãozinhas levantadas ali, o Fernando, eu não sei se a Sônia está... Sim. Então, Fernando, para a gente entrar na rota de encerramento. Sim, exato. Eu só queria dizer, eu acho que não ficou claro, eu estou falando de novo pelos gestores presentes, tá? O que seria o passo seguinte deles? Se tu pode dar uma palhinha, por favor. Tá. Lembra, Fernando, que eu passei para o grupo gestor próximos passos, tá? Que é essa tabelinha, essa lâmina que eu passei agora, tá? A partir de segunda-feira, é fundamental que os coordenadores, os representantes, os que estão ainda, né, façam uma articulação no seu município, de modo a buscar parcerias locais, a âncora, fortalecer a âncora, para que a gente possa agora iniciar o preenchimento daquela planilha, aquela que nós simulamos para a mata ciliar, que diz o que eu quero fazer, quantos hectares, quantas mudas, o detalhamento da minha ação, tá? É isso que tem que ser feito agora. É o município se reunir para apresentar as suas proposições para o nosso plano de ação, sempre olhando o termo de referência. O termo de referência, ele é longo, mas ele é muito consistente do ponto de vista de informação. Tem que haver esse cruzamento. A informação que vai para a planilha, que é o que eu vou fazer no meu município, toda a orientação está no termo de referência. Né? A gente ali tem tudo, metodologia, formas de aferição, o conceito, por que a mata ciliar é importante. Então, tem que ler, né, o termo de referência para dizer, bom, no município de Três Coroas, as nossas ações, elas estão privilegiadas nesta etapa 4, e o que nós vamos fazer? Bom, eu vou fazer reposição de mata ciliar, eu vou fazer proteção de... Aí vem as fichas. Cada tema terá uma ficha específica, não se mistura nada. Mata ciliar é uma coisa, nascente é outra, cisterna é outra, cada uma terá sua ficha. É isso. Eu vou passar para vocês, tá? O que já foi levado para o grupo gestor, de modo a vocês terem a rotina, o nosso próximo passo. Tá bem? Mas eu faço isso, sem problema. E aí sim, né? Porque a gente tá louco para fazer isso. É botar as nossas placas indicativas nas áreas, nas nossas unidades de referência, que terão investimentos e empreendimentos do Verdicinos etapa 4. É isso que a gente pretende. Tá bem? E aí fica, né, de novo, na alçada do comitê. Lembrando, o comitê não é órgão executivo, ele é deliberativo, mas ele justamente faz toda a coordenação desta mobilização de uma comunidade que busca conservar, proteger, revitalizar o seu recanto, né? Como diria o padre Luiz Bonan, o seu canto de viver, né? A sua querência, ele dizia. Temos que cuidar da nossa querência. Então, eu vou agradecer muito a presença de vocês, né? Que já era dos nossos coordenadores, já era uma data que nos reunimos, mas aqueles que vieram nos prestigiar conhecem o trabalho. E no compromisso, quem sabe, da gente produzir uma obra que relate, né, todos os nossos feitos. Então, deixo o meu agradecimento, o meu abraço e a minha linha do tempo, que espero que seja longa. Ok? Obrigada a todos vocês. Obrigada, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, tchau. Obrigado, pessoal. Um abraço a todos. Kelly, pode tchau, pessoal. Tchau, até mais. Tchau.